Você a opinião de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Salve, Zé. Pois é, um assunto que repercutiu muito aqui em Brasília, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, Vitor, trata-se de um presidente da República Brasileira eleito pelo voto direto e, portanto, nosso representante no exterior. E missão importantíssima, né? Abrir a Conferência Geral da ONU. E isso é muito importante. O presidente Jair Bolsonaro saiu daqui do Brasil disposto a fazer o discurso mostrando o Brasil real, o que acontece aqui e mostrar a todos que esta propaganda e esses 7 que fazem aí esse tipo de discurso não falam de um Brasil real. E mais do que isso, atrapalham a imagem do Brasil. Está, tradicionalmente dizendo, jogando com o time de fora. É isso que querem os concorrentes do Brasil, arranhar a imagem do Brasil e atrapalhar os negócios. O Brasil é um forte exportador de commodities. E isso é muito importante. O maior exportador de soja do mundo. Veja aqui, ponto a ponto, o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Aqui, Vitor, as repercussões se dividiram. Aliados do presidente dizem que ele foi corajoso em mostrar o que realmente está acontecendo aqui no Brasil. A oposição, inclusive o relator desta CPI política, o senador Renan Calheiros, chamou o presidente de mentiroso. Um senador da República, relator de uma CPI. Então veja os pontos aqui. Sobre a Amazônia, é evidente que nós não estamos devastando a floresta amazônica para plantar soja ou criar boi. Mas passa a ideia, inclusive com a participação de brasileiros, de que isso acontece. Corrupção no Brasil existe ainda. É como eu sempre digo, corrupção é como unha, tem que cortar sempre. Mas lá embaixo, esses lobos continuam aqui rondando a esplanada para alimentar a matilha. Mas não existe ligação com o governo. Não existe um ponto direto, ou seja, não existe essa contaminação de antes da corrupção. Está, sim, livre da corrupção o Brasil governo. Agora é colocar na cadeia e investigar os que se corrompem na máquina pública. Isso é natural, que sejam investigados. O mercado consumidor aqui no Brasil é importantíssimo. E aí vem um alerta muito bom. Eu ouvi de representantes empresariais aqui de que o presidente Jair Bolsonaro tranquilizou o setor, porque estava sendo espalhado aqui que o presidente, nesse discurso, poderia brigar com as grandes potências e colocar aí uma pecha de insegurança política e jurídica no Brasil. Não há essa insegurança e o discurso dele foi de convite. Venham, nós estamos aqui de braços abertos para receber investimentos externos. O novo governo, esta política econômica, não quer aquele capital chamado capital motel, que vem, dorme e vai embora no outro dia. Só é remunerado. Não, a ideia é que venham investidores para criar aqui produção e gerar empregos. Este é o convite. Sobre a legislação ambiental no Brasil, é verdade. O Brasil, e nem foi no governo do presidente Jair Bolsonaro, aprovou o primeiro código, ou seja, uma legislação concatenada, forte, um instrumento importante para a preservação da natureza. E está em vigor. Agora, quem desmata, quem põe fogo, são irregulares, são criminosos. Aí o que tem que fazer? A Polícia Federal investigar, o governo investigar. Porque legalmente o Brasil é, sim, líder mundial em termos de legislação. É uma legislação que foi feita, inclusive, com a participação e lobby dos concorrentes internacionais que engessaram aqui parte da área produtiva do Brasil nesse Código Ambiental. Mas vamos lá, é a legislação que está sendo seguida. Quem não seguir é ilegal, é um irregular, um criminoso. Sobre a pandemia, o presidente deixou ali claro 2 pontos coerentes da sua gestão. A primeira é que ele aposta e apostou na possibilidade de um tratamento. Qualquer doença tem que ter um tratamento.
nem que seja água com açúcar. No interior é muito comum, quando alguém tem algum mal que ninguém sabe o que tem, dar água com açúcar, né? Então, por que uma doença tão grave assim não há de se ter um tratamento, pelo menos para amenizar os sintomas? E isso virou palavrão. Agora, o presidente mostrou que a economia do Brasil foi preparada para o pós-pandemia, né? E durante a pandemia, os mais fracos, os que estavam ali que estavam exatamente sendo alvo desta paralisação, foram atendidos através desta renda emergencial que salvou a muitos. Houve dificuldades. O Brasil parou, como o resto do mundo, parou. E algumas pessoas não tinham nenhuma renda. Esse salário emergencial foi o único momento em que eles puderam comprar alguma coisa no supermercado, e isso é muito importante. Agora, sobre a vacinação, vamos combinar. O governo brasileiro está ofertando vacinas. Eu me vacinei, primeira e segunda dose, ou seja, o governo colocou à disposição. Só que, se não fosse o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, eles estavam correndo atrás de pessoas aí para vacinar. Ou seja, vacinação obrigatória, uma agressão aos direitos individuais. E o que acontece? O governo brasileiro disponibiliza a vacinação e pronto. Como é o caso da Inglaterra. Lá é o seguinte, chegou um ponto que falou, olha, o Estado foi até onde podia ir. Colocou à disposição, quem não se vacinar, aí é problema dele. Eu defendo a vacinação, acho que a vacina é boa, tem resultado, tem provado resultados positivos. Não é mais ou menos, acho que não. A vacina tem demonstrado resultados positivos. Só que vacina quem quer. Acho um absurdo essa história aí do passaporte sanitário para todo o Brasil. Quanto às manifestações, isso é participação e torcer para o time de fora, ou seja, contra o próprio Brasil. Essa viagem do presidente aí para a Assembleia Geral da ONU, né, eu disse aqui desde o início, né, ela está sendo configurada em dois objetivos. O primeiro é a viagem real, né, de contatos do presidente Jair Bolsonaro, do discurso convidando empresários para investir no Brasil. Por outro lado, é aquela irreal, transmitida por alguns veículos de comunicação, que é, ele comeu pizza nas ruas, ele almoçou num puxadinho, teve 6, 7 se manifestaram contra o presidente. Então, cada um fica com a viagem que o presidente Jair Bolsonaro fez. É a mesma viagem, mas duas versões.